noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é, pessoal, 28 de novembro de 2022. Para nós aqui de Franca é um motivo de alegria, né? Nossa cidade fazendo 198 anos, a terra em que nascemos, né? Muitos adotaram aqui como a sua terra do coração, né? Mas estamos aqui. É muito bom ter a companhia de todos vocês aqui, os que estão aqui na sala virtual conosco e os que nos assistirão posteriormente. E para iniciar a nossa reunião da noite, vamos para a nossa leitura inicial. Vamos lá, vamos ver se foi direitinho. A nossa leitura inicial hoje, aí foi, chama Chaves Libertadoras. Então, são várias chaves que André Luiz nos diz que temos para nos libertar. A primeira é o desgosto. Qualquer contratempo aborrece. No entanto, sem desgosto, a conquista da experiência é impraticável. Obstáculo. Todo empenho atrapalha. Sem obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. Decepção. Qualquer desilusão incomoda. Todavia, sem decepção, não chegamos a discernir o certo do errado. Enfermidade. Toda doença embaraça. Sem enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. Tentação. Qualquer desafio conturba, mas sem tentação nunca se mede a própria resistência. Prejuízo. Tampou aqui. Sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança nas relações uns com os outros. A ingratidão. Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. No entanto, sem o concurso da ingratidão que nos visite, não saberemos formular equações verdadeiras nas contas de nosso tesouro afetivo. Desencarnação. Toda morte traz dor. Aí cortou, né, gente? Não dá para me ler. Opa! Eu vou ler só esse pedacinho porque cortou. A renovação da morte faz preciso, né? Largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Compreendamos, à face disso, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios, desacertos, motivo pelo qual seria justo interpretá-las por chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito, a fim de que nosso espírito se mude para o que se deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. Essa mensagem, meus amigos, está no livro Renovação, é uma mensagem do Espírito André Luiz, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier.
Então, para iniciar essa noite, temos aí a nossa chave, as nossas chaves libertadoras. E eu vou convidar a nossa amiga Iraides, que vai fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Iraides. Boa noite. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Igor, lá. Está em Bauru? Bauru. Boa noite, família querida dele, a todos aí, meus irmãos da segunda, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos agradecer esses momentos sublimes que Jesus nos concede, a espiritualidade amiga, que faz parte da equipe do José Marcos Garcia. É com gratidão que nós estamos aqui para agradecer a Deus. E que possa Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, e a Mãe Maria Santíssima, iluminar os nossos caminhos, nossa mente, nossos passos, e possamos sempre trilhar o caminho do bem. Há tantos desvios, tantas coisas acontecendo na Terra, tantas dificuldades, tantas quimeras, tantos convites ao materialismo e outros mais. E nós, Jesus, muito grato, estarmos aqui contigo, comungando o seu santo evangelho, o nosso alimento da alma, que possa nos fortalecer sempre a caminhar com essa luz divina que vai clareando a nossa consciência, que deixa o resquício de paz, que deixa o resquício de serenidade, de compreensão, de esclarecimento da nossa própria vida. Sê conosco, Jesus. Abençoe só a nós e nossos familiares, mas também nossos irmãos, filhos seus, aqueles que perambulam pelas ruas, aqueles trancafiados nos presídios, nos manicômios, nos hospitais, ou ainda, Senhor, aqueles presos aos vícios, aos desatinos, à violência e à rebeldia. Ampare esses nossos irmãos todos, que sejam eles nesse instante beneficiados por essas lições de amor, que possa cair como gotas de orvalho em cada consciência do nosso irmãozinho terrestre, iluminando a todos nós. Que assim seja. Assim seja, Iraides. Muito obrigada. E agora eu quero convidar a Consuelo, que irá fazer a leitura de um fragmento do Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vinda, Consuelo. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, Justiça das Aflições, item 3. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito, dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir?
Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Isso. Muito obrigada, viu, Consuelo? Então, agora nós vamos iniciar, né, esse tema que é tão, assim, propício, né? Estamos vivendo, quando eu convidei o nosso expositor da noite, não estava tão, as aflições não estavam tão assim, mas as aflições nos fazem crescer, como as chaves libertadoras que foram lidas no começo, né? Então, eu vou convidar agora o nosso irmão, o Igor, que vai nos fazer o estudo hoje. O Igor, ele já foi presidente da MEF, da nossa casa, hoje em dia ele mora em Bauru, né? E ele está lá em Bauru e, quando dá, ele frequenta a casa, que é uma pessoa que a gente conhece bastante, que também já esteve na nossa casa, hoje em dia já está desencarnado, né? Do Simonetti, do Richard Simonetti. Então, seja bem-vindo, Igor. Boa noite. Boa noite. Perdão, gente. Perdão. Pequenas gafes de apresentação. Ele do lado. Garganta vai secando. Não, nem me fala. Secura, e olha que choveu hoje. Estamos aqui sofrendo com o calor de Cerrado Baixo. Quem está em Franca, agradeço as montanhas, porque acredito eu que a umidade daí esteja bem agradável. Aqui, hoje, esses últimos dias estamos encarando pancada de chuva, não está ajudando bastante, cidade com rodízio de água na parte que é abastecida por rio, mas vamos que vamos. Vida que segue, aflições, conforme a gente está falando. Tudo aprendizado, né? Então, hoje o seu tema é justiça das aflições. Ninguém aqui tem aflições, ninguém tem nada, está todo mundo na santa paz de Deus. Então, agora, fica à vontade, a sala é sua. Que a espiritualidade amiga lhe ampare no inimigo, que o mentor da nossa casa, com a sua equipe, seu José Marques Garcia, seu Euripides Barçanuco, que é o coordenador pedagógico da Terra, possa te amparar, te iluminar nesse momento do seu estudo. Valeu, obrigado. Vamos lá, gente, aproveitando o gancho de sofrimento, não sei para quem é muito fanático por futebol hoje, mas não sei se alguém acompanhou, alguém sofreu hoje assistindo o jogo da Copa, alguém pode ter sentido emoções na hora de assistir o jogo do Brasil. Algumas pessoas podem estar se sentindo bastante desconfortáveis com a parte política, que não só o Brasil, mas diversos países no mundo hoje podem estar passando. Aqui no Brasil, nós temos uma questão política, nós podemos citar a Europa, o bloco europeu como um todo, por causa de uma crise energética, temos uma questão humanitária acontecendo na Ucrânia, temos um assunto de longa data, que podemos citar a África, de má distribuição de alimentos, que reflete toda uma questão até econômica do mundo, enfim. Temos N coisas para citarmos como aflições em diversos níveis. Mas vamos lá, eu vou colocar uma apresentação minha aqui para eu poder ir me guiando e colocar alguns pontinhos que eu achei principais
para essa questão. Vamos lá. Todo mundo consegue ver uma tela branca aí, acredito eu, né? Sim. Sim, tudo bem? Então, vamos lá. Então, hoje, conforme dito, eu vou comentar um pouquinho sobre o item 3, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Me dei um pouquinho de liberdade para fazer uma pequena laçada também sobre as aflições futuras. E o título que eu cheguei é o seguinte: eu mereço. Eu mereço? Então, vou fazer uma pequena conversinha sobre as aflições, ou, de uma maneira mais banal, sobre o sofrimento. Então, o que eu vou falar hoje, de uma maneira bem sintética? O que é realmente aflição? É uma coisa justa? Quais são as causas das aflições atuais e como que a gente pode dar uma amenizada nessas aflições? Como a gente pode ser um indivíduo mais diligente para lidar com as nossas aflições, com as aflições vistas de um modo mais comunitário? Então vamos lá. O que é aflição? Pelo dicionário, nós temos a definição que, basicamente, é uma angústia, algo que preocupa a pessoa, algo que causa ansiedade nela, que traz desgosto, que traz sofrimento, ou até mesmo é uma tristeza causada por dificuldade. Então, assim, gente, podemos considerar que a aflição é qualquer coisa. Pode ser desde um boleto atrasado das Casas Bahia, e aí, qualquer tipo de conta, eu uso a expressão do boleto das Casas Bahia, porque é uma coisa que a gente tem todo mês, como pode ser a perda de uma pessoa que a gente tem muito querida, pode ser aquela oferta de emprego que nunca chega, pode ser aquela promoção que nunca vem, pode ser, gente, sei lá, citem N causas aí que pode causar aflição a vocês. Pode ser a sua unha encravada, que você no escuro chegou e deu aquela topada na quina da mesa, isso te causa aflição. É uma dor. É um pequeno sofrimento. Não chega a ser algo tão intenso, mas vamos lá, é uma dor, aquilo te incomoda. Não é a topada que vai te dar aflição, às vezes a aflição daquela unha encravada te incomodando, aquilo te corrói, aquilo te come por dentro, e às vezes você chega naquele momento que você fala que, nossa, o que eu não faria para me ver livre disso? E vamos parar e pensar, será que realmente você está tão impotente assim? Será que você não poderia fazer algo? Será que você realmente merece aquilo? Será que toda essa tribulação, todo esse incômodo, esse tridente todo dia que o nosso diabo pessoal vai lá e espeta na gente, será que isso tudo é necessário? Pior que é. Resumindo no todo. Sim, isso realmente é necessário. Porque, vamos lá, vamos pensar pelo seguinte lado. Como que você iria aprender sendo que não tem nada para te movimentar? Então, vamos pegar um exemplo clássico para o kardecismo. Somos criados simples e ignorantes. Vamos lá supor que somos lá um bonequinho lá que acabou de ser criado, não teve nenhuma experiência, não cometeu nenhum erro. E aí, vamos lá, vamos colocar. Como que Deus chegaria e falar, como que eu vou bolar uma coisa para esse ser poder crescer, para ele ter consciência? Como que eu vou criar um sistema que permita
que essa pessoa erre, mas ao mesmo tempo tenha chance de poder reparar seu erro, de poder consertar suas falhas, enfim. Então, se a gente for ver, pô, como que ele chegou nessa equação? Ele é o cara, em primeiro lugar, vamos resumir assim. Ele é o cara, então, ele na sabedoria suprema dele, na consciência de tudo que ocorre, ele desenhou um sistema, que a gente conhece como causa e consequência, que, devido a isso, faz que as nossas ações tenham consequências. Então, vamos lá. Se eu estou hoje sofrendo com... Vamos pegar o caso esdrúxulo da unha encravada. Se eu hoje estou sofrendo com a minha unha encravada, então vamos pensar lá, o que causou essa minha unha encravada? Eu fiz alguma coisa que pudesse me fazer chegar nisso? Talvez eu ruí minha unha, talvez eu cortei mal minha unha, às vezes eu usei um sapato apertado. Então, se a gente for pensar muito bem, a frio a situação, muitas das nossas aflições de hoje tem o nosso dedinho envolvido ali, de uma maneira ou de outra. Nas aflições que temos na nossa vida, nessa vida agora que temos agora, se a gente for parar para pensar frio, a gente cavou, como diria um dito popular, a gente cavou a nossa cova, a gente fez por merecer, por estar ali, seja pelo aprendizado, seja pela consequência. Então, esse sistema que Deus criou para que nós possamos colher aquilo que nós plantamos, sofrer, entre aspas, né, passar pelas consequências dos atos que nós praticamos no passado, seja para uma pessoa que não seja próxima, seja para um familiar hoje, seja para algum colega de trabalho, alguma pessoa na rua, enfim. É consequência de atos que nós fizemos, seja nessa vida, ou que nós veremos em breve, que nós fizemos numa vida passada. Então, esse sistema de Deus é meramente a apresentação de uma causa e consequência. É esse sistema justo de Deus que a nossa aflição é proporcional ao sofrimento que a gente causou. Isso nada mais justo porque não tem um motivo de eu sofrer por uma coisa que eu não fiz. Claro, se eu me basear nessa afirmação de uma maneira muito isolada, muito fechadinha, dá muita margem para a gente pensar que eu poderia estar validando que alguém me faça mal. Mas aí é que entra justamente a perfeição dessa lei. Se nós tivermos um pouco de paciência, soubermos lidar com a situação com toda a diligência, com todo o gingado que é necessário para que a gente não aumente o problema, nós podemos conseguir sair dessas aflições, desses sofrimentos, dessas angústias, da melhor maneira possível, sem colaborar para que o problema aumente. Então, volto a dizer, nós temos que passar por isso para nos tornarmos pessoas melhores, para podermos resgatar nossas penas, né, nossos erros passados, porque o sistema funciona assim. Nós estamos, às vezes, resgatando penas, nós estamos passando por aprendizados. Então, o sistema é assim. Mas, poxa vida, meu fardo está pesado, o que eu faço? No pior dos casos, gente, calma. Não há nada que o tempo não possa consertar. É preciso que você tenha uma iniciativa para poder
fazer que suas dores passem mais rápido, ou você ter uma iniciativa própria para procurar algo que possa diminuir aquela dor, aquele incômodo momentâneo, claro, pode. Em último caso, a sua inércia, a sua não ação, pode não trazer muita interferência, porque com o tempo, algum resultado daquilo vai sair. Aquele sofrimento em algum momento passa. De um lado ou de outro. Muitos sofrimentos que passamos nessa vida podem acontecer por ações imediatas. Por mais que nós tenhamos feito o nosso planejamento no plano espiritual, antes de virmos à Terra, gente, o livre-arbítrio ainda impera. Você tem escolha sobre seguir seu planejamento, por mais que você tenha esquecido. Nós não podemos esquecer que muitas das intuições nos ajudam a manter no nosso trilho, no trilho do nosso planejamento reencarnacional. Mas, a gente tem livre-arbítrio, né? Muitas das vezes, até como a gente pode ver no Livro dos Espíritos, em algumas das questões que são pertinentes, entre a 260 e a 270, que esse sofrer faz parte do aprender, e a nossa liberdade, por assim dizer, interfere diretamente nisso. A gente pode escolher o tamanho do sofrimento. A aprovação está aí, a gente tem que passar. Mas o tamanho da dor, a duração da dor, a gente vai escolher. A gente pode escolher ser um agente passivo, ou a gente pode escolher ser um agente ativo. Nós procurarmos ativamente como diminuir aquela dor, muitas das vezes tendo humildade suficiente para poder ir até a vítima, até a parte afetada, até a parte que nós causamos alguma dor, para poder fazer os reparos. Isso já demonstra para nós alguma grandeza, porque estamos abdicando do orgulho que faz mal, né? Pelo seu sentido da palavra, o orgulho que é ruim, né? Não é aquele orgulho tipo, nossa, estou contente comigo. Não, é aquele orgulho que faz mal. Aquele orgulho, sou o melhor, e enfim. Então, isso já demonstra uma humildade que você já consegue dobrar o seu ego, que você consegue ter algum controle. Você pode falhar no futuro de novo? Claro que você pode. Mas até aí você tem que ser... Você está aqui para aprender, você está aqui para errar. Aproveite para errar aqui. Lá em cima é meio complicado você errar, você está aqui para errar. Então, aproveite a escola. Erre bastante, mas erre com consciência. Então, gente, o que Kardec nos diz, basicamente é isso, no Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode, em primeiro lugar, confiar na lei divina e, por consequência, nas leis morais, para saber que as aflições que passamos, ou que nós estamos passando, tem uma causa que é justa, ou seja, essa aflição não caiu do céu, não foi tipo imposto, não veio Deus, vamos fazer de conta aí, veio Deus e apontou o dedo na sua cara, você vai passar por isso. Não. Você, como indivíduo, fez alguma coisa que precisava ser equilibrada. Nós vamos voltar para o zero, vamos voltar para o ponto de equilíbrio. Então, esse é o sistema, essa é a lei, então vamos cumprir. Não dá para a gente dobrar a lei. Deus não fez uma lei falha como a lei humana. Então, vamos seguir o sistema. É assim que o negócio funciona. Então, confiamos na lei. Se algo foi desequilibrado, ela tem que voltar para o equilíbrio. Quanto tempo isso vai levar? Não sei. Mas uma hora o equilíbrio vai voltar. Tudo se orienta por esse equilíbrio. Então, tenha paciência. A justiça que você quer, se é a justiça que é pertinente à situação no geral, ela vai vir, cedo ou tarde. Então,
É o que eu tinha falado, né? O indivíduo ele é responsável pela sua própria história, pelas suas escolhas, afetando diretamente no desenrolar das aflições. E o indivíduo tem a sua parcela de responsabilidade na dor que ele faz para os outros. Você pode ter, conforme eu estava falando no começo, as suas aflições individuais, aquilo que só te afeta, como, às vezes, algumas aflições comunitárias. Mas você pode virar e perguntar para mim, o que eu tenho a ver com os problemas de política que meu país está vivendo? O que eu tenho a ver com eu não estar dando conta de pagar minhas contas? Calma lá, gente. Apesar de ser uma aflição, vamos ter um pouquinho também de bom senso para equilibrar as coisas. As coisas materiais realmente causam aflições, mas, dentre aqueles 2 itens que eu apontei, de tempo ao tempo, uma solução vai ter. Jogado ao limbo, você não vai ficar. Uma solução tem. Se não for para uma ação sua, o tempo vai dar uma solução. Uma solução que você pode achar boa ou uma solução que você pode achar ruim. Mas o equilíbrio vai... Alguma coisa vai sair dali. Algo que retorne para o equilíbrio vai voltar para lá. Pode acontecer, às vezes, da consequência das nossas ações não venha diretamente nessa vida. E aí, vamos entrar no crediário, vamos entrar no boletim lá das Casas Bahia, porque não teve tempo do reparo, não teve uma oportunidade específica para o reparo nessa vida. E bora lá, vamos voltar para o plano espiritual, vamos fazer nossa reabilitação, vamos lá para a escolinha espiritual, vamos aprender tudo de novo e olha lá, chegou a sua vez de voltar, vamos planejar a vida de novo, vamos fazer muita mesa redonda com o pessoal que a gente tem que equilibrar nossas dívidas e beleza, hora de descer. O plano ideal para nós seria esse, que nós pudéssemos escolher 100% das nossas penas, né, do que aquilo a gente vai equilibrar. Mas vamos e convenhamos que tem vezes que a gente, tem certas coisinhas que a gente, não quero pagar agora, eu vou pagar depois, não tô afim, vou procrastinando e vamos levando com o vai da valsa, empurrando com a barriga. E, conforme eu falei, toda lei tem seu limite. Então, você até tem a liberdade, você tem o seu livre-arbítrio, inclusive, para empurrar esse pagamento com a barriga. Mas uma hora, que aí vem, entre aspas, o vilão, vem o tempo e vem te cobrar. Uma hora você vai ter que equilibrar as coisas. Se você não escolhe equilibrar aquilo voluntariamente, uma hora o tempo vai te cobrar aquilo. Uma hora o tempo vai fazer você tomar escolhas de equilíbrio. Aí, gente, o céu é o limite. Com perdão da piada, mas o céu é o limite. Pode acontecer qualquer coisa para que o equilíbrio seja restaurado. Esse nível de interferência é mais comum com o mais ignorante o indivíduo for. Ignorante mesmo de conhecimento. De noção desse sistema de leis morais, da lei divina. Porque, por consequência, quanto mais conhecimento nós angariamos, quanto mais calibrado a gente tiver no trato com os outros indivíduos, com o nosso meio, mais feliz os nossos mundos vão ficando, menos aflito vai ficando a nossa sociedade, e aí, por consequência, vamos galgando outros mundos e vamos dando chance para outras pessoas irem também melhorando. A gente vai ajudando, às vezes, o pessoal a fazer seu próprio resgate. Enfim, existem N situações que podem acontecer. Às vezes, pode acontecer de algumas coisas serem impostas para ver se o negócio acelera, para ver se o negócio anda. E aí, vem a questão do tempo que eu mencionei.
Algumas referências que eu encontrei disso, além do Livro dos Espíritos, foi no Céu e Inferno, foi até mesmo na Bíblia, né, consultando uma referenciazinha que o Céu e Inferno acabou fazendo. Então, assim, é um grande cuidado que a gente tem para não causar maiores aflições. Nós temos que ter consciência de que temos que reparar nossas penas, nossos erros, e por mais que venha aquela dor do, nossa, por que ele não está sendo julgado por causa disso? Por que ele não está sendo punido pelo erro que ele fez para mim? Ou às vezes você viu alguma coisa na televisão que te incomoda, que te dá aquela gastura, dá aquele negócio, pô, por que ele não tá pagando por isso? Por que ele fez aquilo? Mas como é que deixaram ele fazer aquilo? Gente, se nós formos cortar tudo pela régua da lei humana, realmente parece que a coisa é extremamente injusta. Mas calma. Novamente, existe uma lei por trás de tudo, que ela vai funcionar, bem queira, mal queira, e o tempo vai ser o guia disso. Então, gente, calma. Se aqui embaixo as coisas não se acertaram, não deram jeito, não fluíram, uma hora vai todo mundo para a tribuna do divino, vamos dizer assim, né? Não existe esse nível de julgamento, vai todo mundo para da tribuna da própria consciência, vai se acertar com os seus palitos, vai ter que voltar aqui para consertar o negócio. Não digo ao infinito, mas pode ter certeza, uma hora aquela pessoa vai ter que reparar aquele problema. Com o maior estrago que essa pessoa fez, maior a reparação que ela vai ter que fazer para voltar as coisas a terem o equilíbrio. Claro, o equilíbrio, nesse caso, como eu também estou repisando, vai andar de mãozinha dada com o livre-arbítrio. A gente não pode esquecer também que isso já foi provado por algumas pesquisas científicas, que aí no caso quem não fez a lição de casa fui eu, não consegui achar referência suficiente, mas já existem algumas pesquisas científicas já dizendo que, olha gente, quando a dor é com a gente, quando aperta o nosso calo, quando dói na gente, parece que a dor é muito maior e que a dor da outra pessoa é irrelevante. Gente, isso é claro. Que vai ser assim, porque você não está sentindo de fato a dor da outra pessoa. Se cobra muita empatia, mas biologicamente a gente não foi programado para sentir a dor da outra pessoa, e a gente não pode sentir. Mas nada impede que nós tenhamos um pouco de empatia com a outra pessoa e às vezes ajudemos ela a reparar o erro dela, ou às vezes tomemos aquela atitude da pessoa, tipo, olha, é aquilo que eu não deveria fazer. E você aprender com os erros dos outros. Se ajude nessa. É um bom caminho para você aprender mais rápido, para você conseguir galgar a sua escala evolutiva e, por consequência, você não trazer aflições para você. E olha, quem sabe, às vezes você não pode até consertar alguma coisinha que você devia consertar aqui. As provinhas às vezes vêm de surpresa, a gente acerta ali meio que sem querer, meio despretensiosamente. Às vezes a gente dá aquele errinho meio, putz, cara, isso eu já sabia, hein? Mas fiz aquela bobagem. Às vezes você sabe ali na teoria, mas na hora do vamos ver, esquece. Então, você confie que você é capaz, mas ao mesmo tempo seja capaz de fazer autocríticas, de aceitar críticas, né? Esse fato de ajudar, de ouvir críticas, de ser flexível mesmo a receber esse tipo de críticas, ajuda o equilíbrio a ser restabelecido. Às vezes você pode relaxar algumas das suas aflições, sendo uma pessoa mais maleável, sendo uma pessoa mais permeável,
algumas críticas, claro, né? Você, por favor, filtre. Você não vai ser uma lata de lixo e qualquer coisa que a pessoa despejar na tua cabeça falando que você fez bobagem, você vai aceitar. Tem um pouco de filtro aí também. Ou então fique tranquilo. A pessoa vai, se for uma bobagem muito grande que a pessoa falou só para varrer a sujeira para debaixo do tapete, o dela tá guardado. Fique tranquilo. Mas falei demais aqui, apesar de pouco tempo, mas ao mesmo tempo falei demais. Fiz um monte de recortinhos pequenos sobre como a gente pode se sair melhor das nossas aflições, das aflições que passamos hoje, às vezes resgatando uma outra falta, uma aqui, outra ali, do nosso passado. Mas como que a gente pode resumir? Como que a gente pode ter sucesso nessa questão das aflições? Como a gente pode dar uma encolhida nas nossas aflições? Vamos dar uma sintetizada aqui, porque deu uma pincelada ampla para muitos lados, né? Então vamos lá. A gente pode separar 4 termos aqui, né? Ou 5 itens, né? Que é confiança. Confie que você é capaz e confie que vai ter uma reparação, confie que tudo vai entrar num equilíbrio. Vinculado com isso, com essa confiança que tudo vai entrar ao equilíbrio, tem a paciência, porque não adianta nada você acreditar que aquilo vai acontecer, mas você querer que aquilo aconteça naquele momento. Então, às vezes você pode estar resgatando uma pena de vida passada e você nem lembra. Que aí entra a autocrítica. Às vezes pode acontecer que eu fiz alguma coisa nessa vida, pode ser uma provação para equilibrar alguma situação que eu fiz de bobagem numa outra vida. Então, será realmente que é uma coisa que eu poderia ter evitado? Será que é alguma coisa que eu estou tentando aqui dar um reparo? Vamos lá, gente, moderação também nessa questão da autocrítica, não vamos também achar que tudo é culpa nossa. Muitas vezes, nem tudo que reluz é ouro, então nem sempre é toda ferro ou fogo nessa lei. Mas tem um pouquinho de autocrítica, se conhece um pouco, saiba ser humilde e reconhecer, putz, eu errei, pode ser por causa disso, pode ser por causa daquilo. Então, confie que a justiça vai vir, não só para você como injustiçado, mas para você como, entre muitas aspas aí, como um criminoso. Então, a paciência e a autocrítica aí são antagônicas, mas ao mesmo tempo andam de mãozinhas dadas com a confiança. E a autocrítica tem sua mãozinha ali com a educação como conhecimento, né, um conhecimento de si mesmo. E a paciência anda de mãozinha dada com a educação como comportamento, tipo, nossa, aquela pessoa deve estar equilibrando alguma coisa, será que eu posso facilitar esse equilíbrio? Porque se você, numa expressão em inglês, né, move on, se você seguir em frente, você cumpre a sua parte do equilíbrio e muitas das vezes depois o tempo vai se encarregar de equilibrar a outra parte, né? Então, você dando o seu, eu te desculpo, a outra pessoa depois vai ter que se acertar de algum jeito, ela vai ter que aprender aquilo. Então, às vezes tem a noção que você entender a limitação da outra pessoa, né? Você ser educado o suficiente com o conhecimento que ela tem, faz diferença, às vezes, para você não ser aquela pessoa rude que, tipo, só aponta o dedo, porque, foi melhor que você. Grande coisa. Você vai errar em alguns outros pontos que aquela pessoa, às vezes, já sabe. Então, são esses os comentários, né, que eu queria fazer. Eu consultei pouquinhas coisas, fiz mais uma pincelada, mais um artigozinho de opinião aqui para vocês. Eu consultei o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, a Bíblia e tecer esses comentários que eu fiz aqui agora.
No Céu e Inferno, eu consultei a impossibilidade da impossibilidade material das penas terrenas. No Livro dos Espíritos, consultei as questões 258 e 270. Na Bíblia, com a referência cruzada no Céu e Inferno, eu consultei Ezequiel, capítulo 18, e Ezequiel, capítulo 25. E o artigo de Maria Ros, Valores, Atitudes e Comportamento, uma nova visita a um tema clássico, né? O que esse artigo trata? Ele trata de como os nossos valores pessoais, conversando com as leis morais, como que isso afeta o nosso comportamento humano, ajudou a dar uma balizada em algumas coisinhas que eu falei aqui. Certo, pessoal? Alguém quer fazer algum comentáriozinho? Quer fazer uma crítica? Quer apontar o dedinho na cara? Estou aqui para isso. Não, botar dedinho na cara não. Quero dizer que para ajudar a gente a amenizar as nossas aflições, nada mais, nada menos do que a prática da caridade, né, Mara? Podemos estar amenizando tudo isso, as nossas dores, né? Que tem vários tipos, como você disse, de aflição, que a gente pode amenizar com a prática da caridade, né? Seja Isso. a caridade moral, seja a caridade material, não é, Mara? A Mara entrou aqui conosco. A Tânia, eu lembro, estou tentando lembrar o nome da lição, mas o que eu lembro. Mas a prática da caridade, ela vai... Porque, igual o Igor falou, as aflições têm um dedinho nosso, né? Alguma coisa nós fizemos que nos causou aquela aflição. Então, se tem a parcela de responsabilidade minha, e o Igor falou daquela questão, eu posso passar pela aflição de uma forma passiva ou ativa. Então, ativa, o que a Tânia comentou, fazendo bem ao próximo. Por quê? Pelo esquecimento do passado. Seu som cortou, Mara. Mara, seu microfone... Oi? Seu microfone está baixando o volume e a gente não está conseguindo ouvir. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou. Tá. Eu acho que eu estava com o dedo aqui em cima. Então, pelo esquecimento do passado, a gente não sabe o que a gente fez. Igual o Igor falou, da gente se conhecer a si próprio. É lógico que, mais ou menos pelos traços da minha personalidade, eu posso ter uma noção daquilo que eu errei. Então, a gente vai pedir a Deus que a gente não erre de novo naquela situação. E a gente vai... o bem que a gente faz ao próximo é um treinamento, porque, como o Igor falou, da paciência, ele lembrou bem, da humildade, da paciência. Então, é um exercício. E esse exercício como que o próprio nome fala, né? Então, eu vou exercitar a paciência, a tolerância, a compreensão pela convivência que eu tenho com o outro. Senão, não tem jeito. Se eu ficar quietinha aqui no meu mundo, eu não vou exercitar a paciência, que eu não tô... Ninguém está pondo à prova a minha paciência, ninguém está pondo à prova a minha tolerância, né? Então, e o trabalho no bem, como a Tânia disse, a gente vai plantando coisas boas. E aquilo vai incorporando na nossa personalidade. Lógico, tem muitas formas de se fazer o bem. Eu estou aí à frente da casa na parte do bem material, né? Mas nós temos a parte do bem moral, uma palavra amiga, aquele que está aplicando o passe, aquele que faz a prece, né? Então, tudo isso é um treinamento para que a nossa personalidade vá chegando nesse ponto de equilíbrio que o Igor falou, né? Então, à medida que eu vou exercitando bem, aquilo vai incorporando na minha personalidade. Com o tempo, passa a ser um processo natural. Por enquanto, a gente tem que se esforçar. Até para fazer o bem, Igor, é uma aflição. A pessoa que vai para a campanha de manhã, nossa, eu tenho que levantar 8 horas da manhã. 7 horas da manhã eu tenho que estar lá. O presidente da mocidade. Eu tenho que levantar cedo, preparar o estudo para estar lá.
é uma forma de aflição, de sofrimento, porque ainda é um esforço que a gente faz. Mas à medida que a gente faz, aquilo vai se tornando um processo natural. A maturidade, né, Mara? A maturidade nos traz isso. Quando a gente é jovem, segunda-feira é um pesadelo. Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente adora a segunda-feira, não é? Porque é o retorno ao trabalho, não é? Isso, Não tem tudo justamente. isso. Justamente. Então, eu acho que o Igor foi muito feliz aí na fala. Ele falou assim com muita propriedade, né, de quem já passou por dores. Então, e que está vivendo essa questão da paciência aí para conquistar, né, para superar as aflições. Então, e a gente que acompanhou, a gente vê aí o amadurecimento daquele menino que era lá da mocidade, do homem que está se tornando aí, se tornou. Então, parabéns, Igor, pelo estudo, viu? Foi muito bom. Agradeço. Estou falando de coração. E fica a dica aí para a Tânia, lógico, com a ajuda do Igor, o contato de todos os que participaram com você, Igor, quando você estava na mocidade, para a Tânia convidar para vir fazer os estudos, porque eles vão mostrar tudo aquilo que eles aprenderam lá na época da mocidade e vão, assim, agora já num momento de amadurecimento, né? Como ser humano. Então, eu acho que fica a dica aí para a Tânia convidar e você vir falar mais vezes para nós, Igor. Estou à disposição. O ano que vem a gente vai procurar esses jovens, né? Porque nós temos que ter essa consciência, nós temos que ir renovando, né? Trazendo a turma nova aí, os pré-adolescentes também, igual tivemos a Livinha, né, com 10 anos aqui, 10 anos nada, 7 anos, quando a Lívia veio aqui nos expor também sobre o Evangelho. Então, assim, o Evangelho é isso, a doutrina espírita nos mostra isso, né? Nós não somos donos da verdade, nós estamos aqui para compartilhar os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Semana que vem a Mara vai voltar aqui conosco, né? Ela vai fazer alguns recadinhos para nós, ela deixou para a próxima semana, então a semana que vem nós estamos te aguardando aqui, hein, Mara? Ah, tá. Vai ter vários recados, hein, gente? Não vai ser só aquele que eu falei no começo, não. Terá novidade. Prepare os ânimos. Então, tá bom. Obrigada, viu, Mara, por você ter entrado. Meus amigos, eu quero comunicar a vocês que, basicamente, nós estamos indo para o último mês do ano. E o nosso último mês do ano, as nossas segundas-feiras, né, vamos continuar aí com o nosso evangelho, né, online, o Evangelho no Lar. A FEB, eu tive ouvindo, né, participando de uma live com o coordenador nacional da evangelização, e ele fala dessa importância da gente continuar com a parte online, porque muitas vezes, seja na evangelização, seja no trabalho da casa espírita, porque é uma oportunidade de muitos terem o evangelho dentro dos seus lares, né? Então, a semana que vem nós teremos, janeiro, se Deus quiser, vamos continuar aí com o nosso evangelho online. Mas para o mês que vem, nossa primeira segunda-feira é com a nossa amiga Valdete de São Paulo, né? Paulo Estevão. E as duas próximas segundas-feiras, que vão ser, acho que 12 e 19 de dezembro, se eu enganei, me desculpe, vamos ter temas relacionados a Jesus. Então, nós teremos o seu Sandro Fernandes falando sobre Jesus e o amor, e a Nancy, dia 19, ela ainda não me passou o tema, mas o tema é desse querido livro aqui, Jesus e a Atualidade. E no dia 26 e no dia 2, nós vamos dar uma paradinha. Então, nós vamos ter 2 semanas de parada, né? É semana, assim, eu andei refletindo tudo, é semana do pós-natal e semana pós-ano novo, né? Então, muitas pessoas viajam, muitos estão com seus lares, com seus familiares,
mas é um momento de continuarmos com o Evangelho com os nossos queridos em nossos lares, principalmente no dia 25 de dezembro, 24 e 25, né? Trazer mais efetivamente o Evangelho dentro do lar. Tá, meus amigos? Estão todos vocês convidados. E agora, nós vamos para o nosso momento final, mas antes quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Vocês na nossa sala virtual e os nossos amigos que nos assistirão posteriormente, né, os internautas, pelo YouTube do nosso centro. Então, agora, vamos mentalizar cada um no seu lar, os seus entes queridos, os encarnados, os desencarnados. Mentalizar Jesus adentrando aos nossos lares, com a equipe do nosso querido senhor José Marques Garcia, patrono fundador do nosso centro, e possamos, nesse instante, pensarmos na paz, no amor, na fraternidade, pensarmos que nunca estamos sozinhos. A espiritualidade amiga está sempre nos amparando, nos assistindo nas nossas aflições e também nas nossas alegrias. Que as nossas orações possam chegar a todos os nossos entes queridos, aos nossos amigos que perambulam pelas ruas, os que estão nos hospitais, nas penitenciárias, para os nossos governantes, para o nosso país, para o nosso planeta. Que a paz, a luz esteja conosco. Seu Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e, principalmente, o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Muito obrigada, seu Adalto. Obrigada a cada um de vocês que ainda estão aqui conosco. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Um beijo no coração de todos vocês.